Vou ler o capítulo 20, comentário de Apocalipse. O capítulo 20, comentário do capítulo 20. A derrota de Satanás e o dia do juízo. Apocalipse 20, do 1 ao 15. 20. E então vi um anjo descendo do céu, o qual tinha em sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechando-o e o selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois dessas coisas, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e aqueles que se assentam neles, e lhes foi dado o julgamento. E vi as almas dos que foram decapitados por causa de seu testemunho, em prol de Jesus e da palavra de Deus, e os que não tinham adorado a besta e nem sua imagem, e não receberam sua marca em sua fronte e em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. E o restante dos mortos não viveu até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ele sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a congregá-las para a guerra, cujo número é como a areia do mar. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, e desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram tanto a besta como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. E vi um grande trono branco e aquele que estava sentado, de cuja presença figuram a terra e o céu, e o seu lugar não mais foi achado. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados, de acordo com suas obras, pelas coisas escritas nestes livros. E o mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades devolveram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de conformidade com suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não é achado escrito no livro da vida, este é lançado no lago de fogo. Oitavo, visão 7, novo céu e nova terra, 20, do 1 ao 22. A última metade do capítulo precedente revelou a remoção do anticristo e do profeta de falsidade desta terra e o fim de seus seguidores. A mensagem de Jesus nesse capítulo é que Cristo Jesus é vitorioso juntamente com os santos. Da mesma forma, a derrota das forças anticristãs significa a cessação do mal. Tudo o que resta a João para relatar o capítulo 20 é a remoção de Satanás e o fim da morte e do Hades. Na primeira parte deste capítulo, João apresenta um aspecto adicional do fim dos tempos. Nele, João dirige toda a atenção para a prisão, soltura, derrota e condenação de Satanás. Em seguida, João focaliza sua atenção no último juízo, o qual resulta na eliminação da morte e do Hades e despacho dos incrédulos para um lugar que foi preparado para eles. Versículos 11 a 15. Notamos que o capítulo 20 apresenta um quadro que é simultâneo com os capítulos anteriores
que relatam cenas repetitivas sobre o juízo. Assim, os 24 anciãos anunciam o tempo do juízo, e o Filho do Homem inaugura o dia do juízo. Deus derrama sua ira em antecipação do juízo final. O cavaleiro que monta o cavalo branco julga com justiça para a derrota de seus inimigos, e Deus abre os livros para julgar cada pessoa no juízo final. Em suma, o Apocalipse é um volume de paralelos que progridem com cada ciclo sucessivo. O método cíclico de interpretar Apocalipse 20 pode ser ilustrado exegeticamente. Primeiro, o texto grego, porém, não a tradução, destaca o artigo definido na expressão a guerra em 3 lugares que destacam a batalha final. Segundo a palavra guerra, grego polemos, ocorre 9 vezes no Apocalipse. Porém, só as últimas 3 têm um artigo definido e assim realçam um conflito final no fim do tempo cósmico. Em último lugar, a fraseologia literal do texto grego é quase idêntica nos 3 lugares. Ajuntá-los para a guerra, reunidos para fazer a guerra, congregá-los para a guerra. Estes 3 capítulos ciclicamente se referem ao fim da guerra, quando a última batalha for deflagrada. Há uma estreita conexão entre os capítulos 12 e o 20 com respeito à prisão de Satanás. Este perdeu a batalha contra o arcanjo Miguel e seus guerreiros, quando ele e seus anjos foram expulsos do céu. Consequentemente, Satanás foi restringido em suas atividades, pois Deus mesmo protegeu a mulher, que representa os santos que obedecem a seus mandamentos e creem no testemunho de Jesus. Deus ata Satanás de tal maneira que ele não mais pode enganar as nações. O diabo é incapaz de impedir que o evangelho de Cristo avance e atravesse o globo. Portanto, a decisão de prender Satanás foi primeiramente tomada no capítulo 12 e não no capítulo 20. Uma interpretação linear dos capítulos 19 e 20 enfrenta uma dificuldade com respeito às forças anticristãs, que foram completamente destruídas em 19, 18 e 21 e reaparecem em 20.8. O capítulo 19 não oferece indicação de que na conclusão da batalha final os sobreviventes foram capazes de se agrupar para outra confrontação. Em vez disso, ele comunica o conceito de finalidade, pois Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é vitorioso. Uma última observação preliminar, como se faz evidente o Apocalipse no todo e no capítulo 20 em particular, demonstra simbolismo. Por exemplo, a corrente com que o anjo prende Satanás não é a costumeira cadeia de elos de metal, tampouco é a chave do abismo um objeto metálico. Nem são os 1000 anos cronologicamente 10 séculos. O termo-chave aparece em 1,18, onde Jesus nota que ele segura as chaves da morte do Hades. Em 3,7, Jesus diz que ele segura a chave de Davi. E em 9,1, um anjo descreveu como uma estrela segura a chave do abismo. Em todas estas passagens, a palavra significa autoridade. É claro que o espírito não pode ser algemado com uma corrente, mas pode ser restringido por um mandamento divino. E a expressão 1000 em um livro tão saturado de números simbólicos sugere uma multidão, isto é, um grande número. A derrota de Satanás e da morte, 20, do 1 ao 15. Este capítulo pode ser dividido em 4 partes. A prisão de Satanás, do 1 ao 3, os santos com Cristo, do 4 ao 6, a derrota e perecimento de Satanás, do 7 ao 10, o último juízo, do versículo 11 ao 15. Na verdade, o capítulo apresenta 4 quadros que diferem entre si, porém estão intimamente relacionados. O primeiro mostra a prisão de Satanás. Então, depois de Satanás ser preso, vemos um quadro do que acontece aos santos. O terceiro retrata a soltura e ruína de Satanás, e o último descreve o dia do juízo. O primeiro e o segundo ocorrem contemporaneamente, o terceiro e o quarto seguem um ao outro sequencialmente. João abre seu álbum de fotos, por assim dizer,
e nos mostra várias imagens do fim dos tempos. Elas são sincronizadas, descrevendo eventos que acontecem simultaneamente em um designado período. Os primeiros 3 versículos do capítulo apresentam o aspecto terreno do milênio. O segundo segmento, 4 ao 6, descreve um aspecto celestial daquele período. Os poucos versículos seguidos, 7 ao 10, uma vez mais retratam um aspecto terreno, e os últimos 5 versículos, 11 ao 15, descrevem o aspecto celestial do dia do juízo. A prisão de Satanás. Número 1. Enviei um anjo descendo do céu, o qual tinha em sua mão a chave do abismo e a grande corrente. O termo que João usa, vi, não precisa ser considerado como uma sucessão cronológica. A expressão se refere a um dos numerosos quadros que ele recebeu e registrou. Aqui um desses descreve um anjo descendo do céu. Deus o envia ao abismo com uma chave para abri-lo e com uma grande corrente em sua mão para dominar o arqui-inimigo Satanás. Note que neste versículo e nos subsequentes nada se diz acerca do Cristo vitorioso. O versículo é uma reminiscência da guerra no céu, quando Miguel e seus anjos derrotam Satanás e suas hostes e os expulsaram para a terra. Agora, nessa cena, o anjo desce ao limite da influência de Satanás, condenando-o ao poço sem fundo, também conhecido como inferno. O abismo é o lugar onde os demônios são mantidos, mas às vezes são soltos dele. No fim dos tempos terão que trocá-lo permanentemente pelo lago de fogo e enxofre ardente. 2. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é chamado o Diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E o lançou no abismo, fechou-o e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois destas coisas, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Letra A. E ele segurou o dragão. O objetivo da missão do anjo é fazer uma prisão. Essa não é uma prisão ordinária, mas a detenção do próprio dragão, que é conhecido como antiga serpente, o diabo e Satanás. A trajetória de Satanás é do céu à terra e ao abismo. Letra B. E o prendeu por 1000 anos. O anjo se apoderou de Satanás e o prendeu. Essa prisão, porém, se refere às restrições que Deus impôs ao maligno na forma de privá-lo de poder e autoridade. Satanás e seus anjos apóstatas são presos por uma corda que pode ser mais ou menos alongada. Podem tentar livrar-se, mas é impossível que se soltem. João não tinha em mente uma prisão literal, mas uma restrição figurada pela qual Satanás ficasse impossibilitado de pôr em prática sua perversidade que tinha antes de sua rejeição. De Jesus, João aprendeu que é preciso, antes de tudo, entrar na casa do homem forte, que é Satanás, e prendê-lo. Mateus 12, 26 e Marcos 3, 26. Jesus lhe informou que vira Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, 18. Simão Pedro escreve que Deus não poupou os anjos apóstatas, entre os quais contava-se Satanás, mas os precipitou no inferno, prendendo-os com cadeias de trevas, enquanto aguardam o juízo. 2 Pedro 2,4. Pedro está plenamente cônscio da ira de Satanás. Apocalipse 2,17. O diabo é ainda ativo, rodeando como um leão que ruge buscando pecadores em erro, os quais possa devorar. 1 Pedro 5,8. Satanás, porém, só pode ir até onde Deus permite. Comparar Jó 1,12. Paulo escreve acerca do homem da iniquidade, o qual, como líder das forças malignas, foi preso. 2 Tessalonicenses 2,6. Ainda quando essas palavras sejam enigmáticas, elas revelam que o maligno está mantido sob freio. Se a prisão de Satanás é um ato simbólico, então é razoável presumir que o termo 1000 anos pode também ser interpretado simbolicamente. A literatura sobre este tema está aberta em uma interpretação ou literal ou simbólica com bases em vários segmentos. Na igreja primitiva, o número 1000 era explicado à luz do Salmo 90.4, porque 1000 anos
a teus olhos são como um dia que se foi, ou como uma vigília da noite. 2 Pedro 3,8. Muitos teólogos esposam uma explicação literal de exatamente 1000 anos, como o intervalo entre o regresso de Jesus à Terra e o fim dos tempos. Não obstante, existem objeções a este ponto de vista. Primeiro, a palavra milênio deriva das palavras latinas mille, 1000, e annus, ano, ocorre 6 vezes neste capítulo, e em nenhum outro lugar em toda a doutrina escatológica do Novo Testamento. Em seu discurso escatológico, Mateus 24, Jesus nada diz acerca de um reino de 1000 anos com os santos sobre esta terra. Em suas respectivas epístolas, Paulo e Pedro não fazem nenhuma menção de um reino interino milenal de Cristo na terra. Segundo o Novo Testamento, ensina uma única volta de Cristo e não duas. Terceiro, a primeira menção de período de 1000 anos é o milênio do diabo, que se estende à estada de Satanás no abismo até que ele seja designado lago de fogo, que é o eterno. Quarto, uma interpretação literal desse número em um livro de simbolismo, especialmente neste capítulo saturado de símbolos, é deveras um obstáculo considerável. Em último lugar, 1000 anos é 10, a terceira potência, e denota plenitude. Portanto, está em mais harmonia com o tom e teor do Apocalipse interpretar o termo metaforicamente. C. E lançou no abismo e os fechou e os selou sobre ele. Como é possível que Satanás esteja ativo nessa terra quando o anjo o arrojou no poço sem fundo e o encerrou com um selo? É inconcebível que Satanás seja posto em liberdade, mas este não é o ponto, porque os 3 verbos lançar, fechar e selar expressam a finalidade em privar Satanás de seu antigo poder. Aliás, essas 3 ações podem ser idiomáticas e equivalentes à nossa expressão assinado, selado e entregue. Quando Satanás foi expulso do céu e precipitado à terra, ele perdeu a autoridade que uma vez possuiu. Letra D. Para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Por toda a era veterotestamentária, somente a nação de Israel recebeu a revelação de Deus. Romanos 3:2. Embora nomes de indivíduos não judeus fossem inscritos nos registros divinos e adotados em sua família, Salmo 87, 4-6, as nações gentílicas estavam destituídas de sua palavra, mas tudo isso mudou depois que Cristo ressurgiu, quando instruiu seus seguidores a fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. Desde a ascensão de Jesus, a Satanás se tornou impossível deter o avanço do evangelho da salvação. Ele tem estado preso e destituído da autoridade, enquanto as nações do mundo ao redor do globo têm recebido as alegres boas novas. O Filho de Deus tomou posse dessas nações, Salmos 2:7, e privou Satanás de desencaminhá-las durante esta era evangélica. Cristo está atraindo para si pessoas de todas estas nações, e dentre elas os eleitos de Deus serão salvos e atraídos ao seu reino. Essas nações recebem a luz do mundo, João 8:12, e passam a não mais viver em trevas e engano. Satanás não mais consegue restringir a missão da igreja de ultrapassar fronteiras, porque ele não pode impedir as nações de conhecer o Senhor. Por meio da pregação da palavra, como aplicada pelo Espírito Santo, os eleitos de todas as partes do mundo são conduzidos das trevas para a luz. Por meio da pregação da palavra, como aplicada pelo Espírito Santo, os eleitos de todas as partes do mundo são conduzidos das trevas para a luz. O Apocalipse registra a palavra nação 23 vezes. Destas 16, tinham um punhal com um artigo definido, as nações. Dessas 16, as últimas 3 se referem às nações redimidas em glória, enquanto as outras 3 ocorrências sugerem
que pertencem à classe das nações gentílicas. O significado da palavra neste versículo é que Satanás perdeu seu poder enganador sobre as nações do mundo durante o milênio. Tudo indica ser melhor considerar o termo 1000 anos, simbolicamente em referência a um período indefinido entre a ascensão de Jesus e seu regresso. Em suma, a passagem ensina uma escatologia que presentemente está no processo de ser realizada. Depois dessas coisas é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Esta é agora a terceira vez no Apocalipse que João fala de um pouco de tempo. Qual a extensão deste período? Notamos em primeiro lugar a extensão é necessário a qual fala da necessidade divina, isto é, Deus o Pai conhece o exato momento do regresso de Jesus. E de sua perspectiva celestial, o período do tempo cronológico é breve. Segundo a expressão pouco de tempo deve ser entendida em relação aos 1000 anos. Um é breve, o outro é longo. A mensagem de João aos santos na terra é que virá em breve intervalo durante o qual Satanás será solto. Jesus promete que por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24:22. Ele garante a segurança deles, porque Satanás é incapaz de destruí-los espiritualmente. 2. Os santos no céu, 20, do 4 ao 6. Dos 4 quadros neste capítulo, este é o segundo. Ainda que João deixe de notificar o lugar onde o quadro ocorreu, o contexto mostra que a localização não é na terra e sim no céu. O vocábulo de tronos, juízes e almas representam uma cena celestial. Além do mais, o termo trono ocorre 47 vezes no Apocalipse. A parte das referências ao trono de Satanás e ao da besta, este termo faz referência ao céu. E as almas de corpos decapitados estão no céu com Deus. Léo Morris nota que João está levando o leitor para trás das cenas e revela o que tem ocorrido aos mártires, que têm tido uma morte física. Estão vivos com ele enquanto Satanás está preso. Estão vivos com eles enquanto Satanás está preso. João descreve sua visão num estilo literário semítico, que condena frases e relativamente curtas, cada uma começando com a conjunção é. Versículo 4. E vi tronos e os que se assentavam neles, e lhes foi dado o julgamento, e vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho que deram de Jesus e da palavra de Deus, e os que não tinham adorado a besta nem sua imagem, e não receberam sua marca em sua fronte em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Letra A. E vi tronos e os que neles se assentam, e lhes foi dado o julgamento. Este extenso versículo revela pelo menos 3 pontos: tronos do juízo, almas dos mártires e um milênio de vida e governo com Cristo. Comecemos com os tronos sobre os quais o povo de Deus se assenta com o propósito de julgar. Há referências a tronos e julgamentos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, no Antigo é Daniel 7:9, e no Novo Testamento Mateus 19:28, Lucas 22:30 e 1 Coríntios 6:2. Os santos no céu têm a honra e o dever de julgar as 12 tribos de Israel. O mundo e os anjos governarão com Cristo. Aliás, Deus exalta supremamente os santos redimidos, dando-lhes o privilégio de julgar os seres humanos e os anjos. Esse ato de julgar não se refere ao juízo final, mas antes à autoridade que os santos recebem para administrar, como faziam os juízes veterotestamentários. João faz referência a tronos em conexão com os 24 anciãos que agem como representantes do povo de Deus no céu. Aparecem na presença de Deus, cercando o trono de Deus, reinando com o Cordeiro e adorando aquele que se assenta no trono. Prosseguem agindo assim, e não há indicação de que recebam a ordem para cessar de reinar. Em outros termos, estão governando em seus tronos com Cristo no céu, enquanto Satanás está preso na terra. Jesus promete aos vencedores que se assentarão com ele em seu trono.
e essa promessa de reinar com ele aparece com frequência no Apocalipse. Letra B. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho que dão de Jesus e da palavra de Deus. Segundo consideramos o tópico das almas dos mártires, João é descritivo e preciso em seu vocábulo, pois ele não está escrevendo a expressão almas como sinônimo de pessoas, ele se refere às almas sem os corpos. Ele descreve os mártires decapitados pelos executores romanos. Seus corpos voltaram ao pó da terra e suas almas a Deus no céu, e estes santos estão para sempre com Cristo. São mártires mortos por sua coragem em testificar Jesus e proclamar a palavra de Deus. É significativo o paralelo de 6:9. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que estavam sustentando. Ao longo do Apocalipse, João escreve as frases palavra de Deus e testemunho de Jesus. 1:2, 12:11, etc. E 20:4. O que é visto neste texto são somente os mártires decapitados? Por certo que João Batista foi decapitado por ensinar e pregar a revelação de Deus, e o mesmo aconteceu com Tiago, filho de Zebedeu, Mateus 14, 3:12, Atos 12:2. Segundo a tradição, Paulo foi decapitado fora dos muros da cidade de Roma. Pedro, porém, foi crucificado de cabeça para baixo, e Tiago, meu irmão de Jesus, foi precipitado do templo. Com certeza eles estão incluídos aqui. O apóstolo João viveu até o fim do primeiro século, 98 d.C., e teve uma morte natural. Entretanto, visto que fielmente proclamou o evangelho de Cristo e ensinou as Escrituras, por isso ele foi exilado em Patmos. Letra C. E os que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e não receberam a sua marca em sua fronte e em sua mão. Este versículo menciona dois grupos de santos, mártires e outros santos, ou somente um grupo. Isso é, ele sugere dois grupos de santos, os que foram decapitados e os que tiveram morte natural por serem fiéis a Jesus, recusando prestar homenagem à besta? Não, realmente não. Sempre que João faz menção do conceito martiriológico por causa de Jesus, o contexto parece indicar a inclusão de todos os crentes que têm sido obedientes a seu Senhor. João não insinua que os santos fiéis difiram dos mártires sofredores. Ver comentários sobre 6:9 e 17:6. Ao contrário, numa só sentença, ele busca elucidar a sentença anterior. Satanás e seus adeptos não poupam nenhum genuíno seguidor de Cristo de opressão, dificuldades e tentações. E, em último lugar, todos os crentes genuínos são vencedores, que são convidados a sentar-se com Cristo em seu trono. Ao reiterar a referência ao culto da besta e a recepção de sua marca na mão direita ou na fronte, João declara que nenhum dos santos se envolveu em seu culto nem recebeu sua marca. Com esta explicação, ele inclui todos os santos que têm sofrido por Cristo de uma ou outra forma: abuso, exílio, privação, prisão, confisco de bens e posses, têm sido barrados nos mercados e proibidos de comprar ou vender. Letra D. Viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. O terceiro aspecto neste texto é o milênio de vida e governo com Cristo. O verbo grego azezan, viveram, ocorre também no versículo 5 com referência ao resto dos mortos. Vê comentário. Além dessas duas ocorrências, o verbo no singular aparece mais duas vezes no Apocalipse. Uma descreve a ressurreição de Cristo e a outra descreve a besta que foi ferida à espada, porém viveu, parodiando a ressurreição de Jesus. Este mesmo verbo também aparece na parábola do filho perdido, onde o pai se alegra porque seu filho que esteve morto agora está vivo outra vez. Lucas 15:24. O pai afirma que seu filho perdido experimentou um renascimento espiritual de modo semelhante. Os santos alcançaram a vida espiritualmente. Quando os santos partem deste cenário terreno, entram na vida eterna, permanecem sem ressurreição física até o regresso de Cristo. Os santos vivem e governam com Cristo 1000 anos, mas onde Cristo está? Ele está no céu,
onde se acha sentado no trono e governa. Toda autoridade para governar no céu e na terra lhe foi dada. Mateus 28:18. E os santos redimidos do pecado e da morte estão sentados em tronos celestiais e desfrutam do privilégio de governar como reis com Cristo no céu. Versículo 5. E o restante dos mortos não viveu até que se cumpriu 100 anos. Esta é a primeira ressurreição. Algumas versões GNB, NCV e NVI consideram o versículo 5a um interlúdio parentético entre os versículos 4 e 5 para expressar contraste. O livro do Apocalipse está saturado de contrastes entre o bem e o mal, o santo e o profano, a vida e a morte. Neste capítulo, as almas que desfrutam da vida eterna são contrastadas com o restante da raça humana que permanece morto. Note que João dedica muita atenção aos santos que recebem a vida eterna, porém apenas uma linha aos incrédulos. Deus nunca outorga vida eterna ao restante dos mortos. São cortados para sempre da fonte da vida e são condenados a permanecer para sempre separados de Deus. No versículo 5a, a ênfase está posta no verbo viver em forma de negação, o que indica que todos os que têm adorado a besta e poram sua marca estão destituídos da vida. O versículo 5a não está falando de uma ressurreição que os incrédulos experimentarão. Estão mortos e permanecem neste estado. Não obstante, ambos os testamentos falam da ressurreição dos incrédulos. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel 12:2. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, que é a voz de Jesus, né? Os que fizeram bem para a ressurreição, o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. João 5:28-29. João escreve até que se completem os 1000 anos e insinua que durante o período de 1000 anos até o juízo final, os ímpios permanecem separados de Deus. Quando esse período chegar ao fim, comparecem diante de Deus no juízo final e são destinados para a segunda morte. Isso significa que permanecem para sempre separados de Deus com respeito ao corpo e alma. A sentença breve, esta é a primeira ressurreição, deve ser analisada como a conclusão do versículo 4, onde os santos entronizados no céu reinam com Cristo. A primeira ressurreição, pois, é uma ressurreição espiritual em linha com a segunda morte, que é espiritual. A primeira significa a vida eterna na presença de Deus. A segunda completa separação de Deus. Não há dúvida de que a segunda ressurreição, a qual João omite nesta discussão, é um fenômeno físico. E à guisa de comparação, se a segunda morte é de caráter espiritual para o incrédulo, então a primeira morte, que não é mencionada, refere-se à morte física do crente. Eis abaixo o gráfico mostrando os contrastes. Santos, primeira morte física e primeira ressurreição espiritual. Ímpios, primeira morte física. Santos, segunda ressurreição física. Ímpios, segunda morte espiritual e segunda ressurreição física. Não precisamos inferir uma ressurreição espiritual dos ímpios, porque sem regeneração permanecem mortos em suas transgressões e pecados. Efésios 2. Sua segunda morte espiritual é com efeito sua morte eterna, visto que estão para sempre separados da graça de Deus, que lhes foi oferecida durante sua vida terrena. O contraste é notável, porque o que é lucro para os santos é perda para os ímpios. Os santos recebem vida eterna, porém os ímpios morte eterna. Note estes pontos. A primeira morte, que é a física dos santos, salienta sua ressurreição espiritual, que é a vida eterna. A primeira morte física dos ímpios é a separação de Deus, que é a fonte de vida. A primeira morte física dos santos resulta em sua entrada no céu
e os isenta de sofrer uma segunda morte espiritual. A segunda ressurreição física dos ímpios salienta a sua morte espiritual. A segunda morte espiritual dos ímpios é a separação eterna de Deus. Os que pertencem a Cristo morrem uma vez, porém ressurgem duas vezes, espiritual e fisicamente, enquanto os que o têm rejeitado ressurgem uma vez, porém morrem duas vezes, física e espiritualmente. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. João registra a quinta beatitude numa série de 7. Esta é a única beatitude que tem um predicado duvidoso, bem-aventurado e santo. Além disso, é uma beatitude que está no singular, porém se aplica a todo santo povo de Deus. A santidade separa os crentes do resto da humanidade, pois todos os crentes serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Note que com as palavras de Deus e de Cristo, João uma vez mais põe Cristo em pé de igualdade com Deus e salienta sua deidade. Uma vez que os crentes são declarados santos, eles jamais poderão estar sujeitos à segunda morte. Servirão a Deus e a Cristo como sacerdotes e como reis reinarão com ele. Em duas passagens anteriores, João escreve que os santos já foram feitos sacerdotes, isto é, são sacerdotes no reino agora e no futuro. Ele empresta do Antigo Testamento os conceitos de sacerdotes e reino. Ainda que toda a terra seja minha, vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5b. Os santos constituem um sacerdócio real enquanto servem a Deus como sacerdotes e com Cristo governam no reino. 1 Pedro 2,9. Ao deixar esta cena terrena e entrar no céu, continuarão a exercer o ofício de sacerdotes e reis, porque sua íntima comunhão com Cristo durará indefinidamente. Versículo 4. A derrota e o perecimento de Satanás. 20, do 7 ao 10. Esse é o terceiro quadro que João mostra a seus leitores. É uma representação de Satanás deflagrando guerra contra Deus. Ele não só perde essa batalha, mas também, como a besta e o falso profeta, é lançado no lugar do eterno tormento, do qual jamais poderá escapar. Ele é o primeiro membro do trio, pois Satanás, como pai da mentira, tem sido o instigador. Aqui, porém, ele é o último do trio, porque deve compreender que, como o pior dos três, é incapaz de escapar ao castigo que Deus lhe tem reservado. Versículo 7. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e então sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a congregá-las para a guerra, cujo número é como a areia do mar. Mostrando ao leitor uma ilustração diferente, João primeiramente revela o que aconteceu à besta e ao falso profeta, que iniciou batalha contra Cristo e perdeu. Foram lançados no lago de fogo e enxofre ardente. 19 ao 21. Este quadro nada revela de Satanás, senão uma segunda tomada de uma perspectiva diferente exibida da participação de Satanás na mesma batalha e a perdendo. Ele enfrenta o mesmo destino ao ser lançado no lago de fogo e enxofre ardente. Esta é a mesma batalha que temos em 19:19, e João está fornecendo duas encenações do mesmo evento, ver também 16:14. Próximo ao fim do período entre a ascensão e o regresso de Cristo, Satanás será liberado de suas restrições. Ele mesmo não forçará sua própria soltura da prisão, porém Deus lhe permitirá enganar livremente as nações uma vez mais, como nos tempos anteriores à era cristã. Isso significa que ele pode passar em revista suas forças para difundir a falsidade com toda a amplitude, desencaminhando as massas da humanidade e deflagrando guerra contra o povo de Deus. Atualmente, as religiões não cristãs unidas ao secularismo estão marchando à frente da mentira, levando a humanidade a viver em trevas espirituais e perseguindo ferozmente os cristãos em todos os continentes.
João escreve que Satanás sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra e controla as massas com a mentira. Suas forças são inumeráveis e um vasto exército reflete seu pavoroso poder. Todo mundo não cristão, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, está sob seu comando. Essas forças se assemelham às de Gog e Magog mencionadas em Ezequiel 38 e 39, as quais são precipitadas contra o fiel povo de Deus. Ezequiel predisse que um vasto exército partindo do norte viria e invadiria Israel. A multidão de soldados seria tão imensa que cobriria o país de ponta a ponta como areia nas praias. Josué 11:4, Juízes 7:12, 1 Samuel 13:5. A frase como areia nas praias é uma expressão idiomática significando uma multidão inumerável. Segundo Ezequiel, a invasão ocorre durante a era messiânica, enquanto no Apocalipse, João situa a guerra de Gog e Magog na conclusão desta era evangélica. Gog é o nome pessoal do príncipe de Meseque e Tubal, na Ásia Menor, Ezequiel 39:1, e de um sacerdote de Ruben, 1 Crônicas 5:4. E o Ma em Magog pode significar a terra de Gog, Gênesis 10:2. Os nomes não se referem a nações em particular, porque nem Gog nem Magog pode ser identificada com qualquer grau de certeza. São termos simbólicos que aludem às extensas forças congregadas de os 4 cantos da terra, não de uma nem de 2 nações, segundo Agostinho. Essas nações subirão contra a igreja em protesto final e mundial. Versículo 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E desceu fogo do céu e os devorou. A construção "e subiram" é geralmente usada em referência a Jerusalém, a qual está localizada numa elevação de cerca de 2.500 pés, embora o Monte das Oliveiras seja mais alto, 150 pés. A expressão sempre se aplica à cidade de Davi. Aqui não há referência a Jerusalém, e sim à largura da terra. A fraseologia por si só não é familiar e ocorre apenas aqui. Vê, porém, a Septuaginta em Hebreus 1:6, Daniel 12:2, Siraque 1:3. Toda a sentença indica que estas forças hostis vêm dos confins da terra, isto é, de todos os lados, para fomentar a batalha contra o povo de Deus. Esta não é uma nova batalha, pois é a mesma batalha que João descreve em 16:12-16. O campo de batalha é o acampamento dos santos e da cidade amada, os quais as forças anticristãs cercam. As palavras acampamento e cidade são um duplo símbolo que descreve os santos sobre a terra que enfrentam os inimigos espirituais numa base diária. Acampamento é um termo militar, como o acampamento dos israelitas no deserto, por exemplo, número 5, 1-4, e Deuteronômio 23:14. Aqui, porém, acampamento dos santos inclui os cristãos verdadeiros dentre todos os povos, nações, línguas e raças. A referência à igreja que enfrenta a inimizade espiritual dos exércitos de Satanás. Um acampamento denota uma habitação temporária e uma cidade denota uma habitação permanente. A expressão cidade amada, Siraque 24:11, igualmente se refere ao povo de Deus em cujo coração o Espírito Santo habita. Há somente 2 cidades ou reinos no Apocalipse: a cidade de Satanás, onde a besta e a meretriz estão sediadas, e a cidade de Deus, onde Deus e o Cordeiro estão sediados. Em outras partes do Apocalipse, notamos que onde os santos se reúnem, ali está a cidade de Deus, e onde proliferam a imoralidade e o que é profano, ali está a cidade de Satanás. 11.2. Aliás, Jesus chama os vencedores de a cidade do meu Deus, a cidade amada e a habitação espiritual dos santos. Deus faz descer fogo do céu para devorar seus inimigos. A multidão incalculável congrega para deflagrar guerra contra os santos. Não os amedrontará, porque Deus é seu protetor.
Os inimigos de Deus serão incapazes de escapar quando o cálice de sua ira transbordar. Ele os destruirá com fogo procedente do céu. 2 Reis 1:10 e Ezequiel 39:6. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram tanto a besta como o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Há uma repetição proposital no Apocalipse com referência ao lago de fogo e enxofre. Presumivelmente, este é o lugar onde a grande prostituta foi queimada com fogo. 17.6. A besta e o falso profeta são lançados neste lago ardente. 19.20. E como o último, Satanás partilha de um destino semelhante. Na segunda metade do Apocalipse, capítulos 12 e 22, Satanás é mencionado primeiro, capítulo 12, então a besta que emerge do mar, capítulo 13. E por último, a grande prostituta, capítulo 17, com respeito à sua destruição, Babilônia a Grande, como a prostituta que sofre derrota e destruição, é mencionada primeiro, capítulo 18. Então a besta e o falso profeta, capítulo 19, e por último, Satanás, capítulo 20. Satanás, sendo o primeiro e o último, reflete uma imitação de Cristo, que é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Entretanto, a diferença é a de vida e ruína. Interpreto o quadro do perecimento de Satanás como um que é tomado ao mesmo tempo em que a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Esses três deflagram a mesma guerra, na qual todos eles foram derrotados e destruídos. João retrata Satanás como o perdedor, alguém que buscou destruir o menino, porém fracassou. Satanás moveu a guerra no céu e perdeu. 12.9. Foi preso e conservado no abismo. 20.3. E foi expulso para o seu destino final, sendo arrojado no lago de fogo e enxofre ardente. O trio infame, Satanás, a besta e o falso profeta, será atormentado dia e noite para todo sempre. Primeiro, note que a expressão dia e noite também ocorre na cena da sala do trono, onde as 4 criaturas viventes entoam louvores a Deus dia e noite sem cessar. Em contraste, os que são lançados no lago de fogo são atormentados dia e noite para todo sempre. Segundo, todos aqueles cujos nomes não estão registrados no livro da vida sofrem destino semelhante e estarão eternamente com Satanás e as 2 bestas. Terceiro, a Escritura, em parte alguma, ensina que seu tormento chegará eventualmente ao fim. Ao contrário, Jesus disse: Afastem-se de mim, vocês que são malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo. Mateus 25:41. Por último, o tormento que esse trio deve sofrer é o de agonia espiritual e mental. Entram nesse estado eterno de sofrimento no momento em que todos os ímpios comparecerem diante do tribunal. Neste momento, todos eles encaram sua segunda morte, a qual significa que estão para sempre separados do Deus vivo. 4. O dia do juízo, 20 do 11 ao 15. O quarto quadro revela um aspecto celestial do juízo final. Em 5 versículos, João desvenda o fim do tempo cósmico e assim encerra a história do mundo. O plano de Deus se concretizou e tudo o que era alvo de preocupação foi completado. Deus agora convoca todos diante de seu tribunal e enquanto os livros são abertos, todos são julgados de acordo com a justiça divina. A divisão entre os santos e os ímpios é irrevogável e final. Aqueles cujos nomes estão registrados no livro da vida estarão para sempre com o Senhor, mas aqueles que o rejeitaram são para sempre eliminados. Versículo 11. E vi um grande trono branco e aquele que nele está sentado,
de cuja presença fugiram a terra e o céu, e seu lugar não mais foi achado. Letra A. E vi um grande trono branco, e aquele que nele está sentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e o seu lugar não mais foi achado. Letra A. E vi um grande trono branco, e aquele que nele está sentado. A descrição simples do trono é precedida por dois adjetivos: grande e branco. João registra o adjetivo grego megas, grande, 8 vezes no Apocalipse para denotar algo que é maior que a vida. Neste versículo, João retrata o trono de Deus em dimensões cronológicas, porque os seres humanos são incapazes de formar proporções celestiais. Além do mais, o trono é branco, e a cor que representa pureza, santidade e vitória. Aqui, porém, ele tem um significado adicional de justiça divina que eminentemente descreve esse trono. Significa que nem mesmo um pontinho ou ruga desfigura a alvura da perfeita justiça de Deus. Quando João retrata Deus, ele evita mencioná-lo pelo nome. De uma forma tipicamente judaica, ele o circunscreve com as palavras aquele que se assentava nele, o trono. De modo semelhante, com referência à cena da sala do trono, João usa a mesma fraseologia. É também algo assustador descrever Deus em termos humanos. João indubitavelmente tinha à mente o ancião de dias, tomando assento em seu trono para exercer juízo. Daniel 7:10. Mas também o Filho do Homem, isto é, Jesus, se assenta no trono de seu Pai para julgar os vivos e os mortos espiritualmente falando. Aliás, há numerosas passagens no Novo Testamento que testificam do fato de que Deus deu ao Filho a autoridade para exercer juízo. Deus julga a raça humana no Filho e através do Filho. Letra B. De cuja presença fugiram terra e céu, e não mais achou lugar para eles. Quando o dia do juízo chegar, a criação divina será afetada de tal maneira que a terra sofrerá uma completa mudança. Nesse momento, eventos catastróficos de enormes proporções acontecerão, pois a atmosfera será enrolada como se faz com um rolo para dar lugar aos novos céus e à nova terra. A velha ordem desaparece para dar lugar à nova. A substância e a existência dessa terra não desaparece, mas sua forma externa se dissolve. Ainda que uma interpretação literal sugira a completa destruição e aniquilação dos céus e terra, a Escritura ensina uma fundição dos elementos, porém não sua eliminação, 2 Pedro 3:10, 12. Isto é, são renovados em vez de substituídos. Em seu sermão junto à coluna de Salomão, Pedro falou de um tempo quando Deus restaurar todas as coisas, Atos 3:21. Paulo igualmente não fala de uma dissolução da criação, mas de seu livramento da escravidão, Romanos 8:21. O que dará lugar ao novo não é a criação propriamente dita, mas os defeitos da antiga ordem é que serão removidos. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com suas obras, pelas coisas escritas nestes livros. João recebe a visão do último juízo e contempla os mortos em pé diante do trono de Deus. Todos os que já morreram desde que Deus pronunciou a maldição sobre a raça humana comparecem diante do juiz de toda a terra. Todos eles ressuscitaram dos mortos para receber uma sentença de absolvição ou condenação de vida ou segunda morte. Todas as pessoas, grandes e pequenas, isto é, todos os seres humanos, comparecem diante do juiz. Reiteradamente, João retorna à profecia de Daniel, que descreve o dia do juízo com multidões em pé diante do tribunal celestial. Quando o tribunal for estabelecido, os livros serão abertos, Daniel 7:10. Os livros contêm registros dos feitos bons e ruins de todos, porque Deus conhece tudo o que se tem dito e feito e galardoa a cada um com justiça, Apocalipse 2:23, Salmo 28:4, Romanos 2:6. Assim todo mundo é julgado de conformidade com os registros
mas isso não implica uma doutrina de justiça pelas obras. Uma pessoa é julgada e declarada absolvida sobre esta base se seu nome estiver registrado no livro da vida. A Escritura frequentemente se refere ao livro da vida ou ao registro afim. No Apocalipse, esse livro é de maior importância do que os livros que contêm os registros dos feitos das pessoas. O termo livro da vida aparece 6 vezes e a expressão livros ocorre 2 vezes. Não é em decorrência das obras de alguém, mas em decorrência da graça eletiva de Deus, que o nome de alguém está registrado no livro da vida. Qual, pois, é o propósito da abertura dos livros? Paulo fornece a resposta dizendo: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, 2 Coríntios 5:10. Embora os crentes sejam responsáveis por seus atos, já estão perdoados em Cristo. Mas os que têm rejeitado a Cristo são responsabilizados por suas palavras e feitos, os quais testificam contra eles. Para os crentes, a graça de Deus vai de mãos dadas com a responsabilidade humana. Paulo exorta seus leitores a pôr em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Filipenses 2:12. A Escritura põe a eleição divina de um lado e a responsabilidade humana do outro, porém evita resolver o mistério sobre onde essas duas se emanam. Deus graciosamente elegeu seu povo por intermédio de Cristo, o que é evidente à luz do fato de que os nomes de seu povo estão registrados no livro da vida. Guardam a palavra de Deus e vivem pelo testemunho de Jesus e amam os mandamentos de Deus e se nutrem de seus preceitos. Salmos 19, 7, 11, 119, 127. São as fiéis testemunhas do Senhor mesmo em face da própria morte, 2:13 e 6:9. E realizam boas obras para exibir sua gratidão a Deus, de modo que seu nome seja honrado e louvado. À guisa de contraste, a acusadora evidência que os livros abertos apresentam contra os incrédulos resulta em seu banimento e em infindável separação do Deus vivo. Mateus 25:46. Versículo 13. E o mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades devolveram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de conformidade com suas obras. Letra A. E o mar entregou os mortos que nele estavam. A Bíblia encara o mar como fonte de temor. Jonas venceu seu temor quando, mediante a desobediência voluntária, ele embarcou em um navio e rumou para o ocidente, diretamente oposta a Nínive, para onde Deus instruíra o profeta para que fosse. Jonas 1:3. Paulo viajou mais por terra e ocasionalmente embarcou em navio, mas por pressa ou por necessidade. E João, escrevendo sobre os novos céus e a nova terra, observa que o mar já não existe. 21.1. Para o mar caprichoso e imprevisível, não há lugar na nova criação. O mar tem se apossado das vidas de incontáveis multidões. Ao mandamento de Deus, entregou os mortos que nele estavam. Ele é símbolo de um poder demoníaco que se converte nos túmulos invisíveis de suas vítimas. Os antigos davam grande importância à sepultura, a qual era negada àqueles que tinham sido tragados pelo mar e cujos corpos tinham sido decompostos. Para um cadáver ser deixado insepulto aqui por causa do poder do mar era um ato de irreverência. Comparar Jeremias 8:1 e Ezequiel 29.5. Alguns estudiosos observam que o desaparecimento do céu e terra, versículo 12, parece em franco conflito com a presença do mar, mas esta é uma questão de liberdade autoral de colocar os eventos em ordem inversa de sua ordem lógica. B. E a morte e o Hades devolveram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de conformidade com suas obras. Se o mar é um poder que retém os mortos, assim são a morte e o Hades, os quais são sempre mencionados juntos no Apocalipse. Jesus retém as chaves de ambos, da morte e do Hades,
privando-os de sua autoridade. Agora é a vez de julgar e determinar o destino eterno de cada indivíduo, sem levar em conta se a morte foi por afogamento, assassinato ou causas naturais, além do fato de que as multidões de pecadores estão em pé diante do tribunal de Deus. Os registros de cada pessoa serão cuidadosamente analisados com os vereditos de inocente ou culpado. Não há nenhum tempo nem lugar para arrependimento, porque o arrependimento pertenceu à era cósmica. Os vereditos são irrevogáveis. Versículo 14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. Se alguém não é achado escrito no livro da vida, este é lançado no lago de fogo. A frase lago de fogo ocorre somente no Apocalipse, isso num total de 6 vezes. João explica a significação desta frase ao identificá-la como sendo a segunda morte. Este é o lugar onde os ímpios viverão para sempre separados do Deus vivo e sofrerão eternamente os tormentos do inferno. É o lugar em que os ímpios passarão a eternidade. Como, porém, devemos entender os termos morte e Hades? Primeiro, morte é um estado e Hades um lugar. Segundo, esses dois estão entrelaçadamente conectados, como no quarto selo, onde o cavaleiro que cavalga o cavalo pálido é a morte, e o Hades está seguindo bem atrás dela. O Hades, como o lugar onde as almas dos incrédulos são mantidas, não deve ser identificado como sendo o túmulo no qual os corpos de ambos crentes e incrédulos repousam. À guisa de contraste, o inferno é o lugar de sofrimento infindável, quando a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Finda também a autoridade que exerciam no tempo cósmico. Se a morte e o Hades são lançados no lago de fogo, o que equivale à segunda morte, sua autoridade continua nesse estado e lugar. Seu poder temporário se converterá em poder permanente no lago de fogo sobre os incrédulos que sofrem no inferno. A angústia e a aflição dos ímpios no inferno é inimaginável. A parábola do rico descreve o inferno como agonia, fogo e lugar de tormento. Ali o rico foi cortado de Abraão e Lázaro se encontra no céu, e ali ele, o rico, sofria a segunda morte, que é tanto espiritual quanto física. João chega à conclusão de sua visão do juízo. Uma vez mais, ele enfatiza a sorte dos ímpios. Seus nomes não estão registrados no livro da vida e, por isso, são lançados no lago de fogo. Não que a pessoa perdida experimentará os sofrimentos de um Judas. Deus será perfeitamente justo e cada pessoa sofrerá precisamente o que merece. O conforto que o povo de Deus recebe é que seus nomes estão registrados no livro da vida. Eles são a possessão do Cordeiro, que foi morto por eles. João associa a expressão livro da vida com o Cordeiro. Viver para sempre com o Senhor é a recompensa que ele outorga a seu povo cujos nomes estão neste livro. Aqui acabou o capítulo 20.